Olá, graça e paz. Que o eterno Deus continue abençoando a sua vida no poderoso nome de Jesus. Apóstolo Adenísio Pereira por aqui. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Como que tem sido, queridos, a sua vida, a sua caminhada? Tem sido com dificuldade, tem sido com lutas? Sabe, isso não é de se estranhar. O Senhor Jesus, ele disse que nós iríamos ser odiados por muitos por causa do nome dele. Sabe, os ódios que enfrentamos, as perseguições que enfrentamos, é tudo porque em nós está o nome de Jesus. Está a graça de Deus. A Bíblia, interessante, eu queria te mostrar algo aqui na palavra de Deus. Atos capítulo de número 27. Atos 27. A Bíblia fala que Paulo, ele e alguns outros presos foram enviados para a Itália, ali sob a responsabilidade de um centurião chamado Júlio, da corte imperial. E interessante que isso, sabe, essa prisão, Paulo estava preso, né? Essa viagem que Paulo teve que fazer, tudo isso aconteceu depois dele ter estado com Deus num tempo de jejum. Num período de jejum. É algo que eu queria frisar aqui. Sabe, as lutas, os levantes, toda vez que nós jejuamos, toda vez que nós passamos um tempo com Deus no jejum, na oração, as lutas, elas têm uma impressão de que elas tendem a surgir com mais intensidade. Elas tendem a chegar com mais intensidade. Porque esse é o propósito de Satanás. O propósito de Satanás é roubar aquilo que foi construído com Deus durante o tempo do jejum, aquilo que nós construímos com Deus durante o tempo do jejum, aquilo que nós construímos com Deus durante o tempo da oração. A Bíblia diz no livro de Atos 27, versículo 9, fala assim: depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do jejum, olha, você vê o tempo do jejum, depois de ter jejuado, começou a acontecer coisas terríveis. E a Bíblia diz aí, admoestava-os Paulo estava ensinando. E a Bíblia diz no versículo 10, Paulo estava avisando, na verdade, né? Prevenindo. E a Bíblia diz assim, dizendo-lhes, senhores, Paulo dizia para eles, senhores, vejo que a viagem, Paulo tem uma visão. Paulo já estava ali, né, avisando. Vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com danos e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Quer dizer, nós vamos ter perdas e vamos até correr risco de vida. Mas no versículo 11 a Bíblia fala assim, mas o centurião, olha você vê, mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que o que Paulo dizia, do que o que Paulo falava. Quer dizer, o que eu entendo com isso? O que eu entendo com isso? Você vê que o centurião, ele dava mais crédito ao piloto do navio, ao piloto e ao mestre do navio do que o que Paulo falava. Não dava crédito ao que o Espírito de Deus falava através da boca do apóstolo Paulo. Sabe, querido, olha, a vida de um cristão não é fácil. A caminhada de um cristão não é fácil. Sabe, porém nós podemos prevalecer diante de tudo aquilo que vem contra a nossa vida. E o único meio de prevalecer é dar ouvido à voz do Espírito de Deus. A Bíblia fala que o Espírito Santo, está lá em está lá em João capítulo 16, o Senhor Jesus, ele diz, ele ensinando, ele falou sobre como que o Espírito Santo procedia. João 16, versículo 12, se não me engano, versículo 11, versículo 13, a Bíblia diz assim, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido
e vos anunciará as coisas que hão de vir. E vos anunciará as coisas que hão de vir. E aqui a Bíblia disse que Paulo, ele tinha jejuado. Antes daquela viagem, ele estava ali, ele tinha feito jejuns. Paulo era um homem de Deus. E o Espírito de Deus falava pela boca do apóstolo Paulo. Sabe? Ainda que tinha aquela viagem para fazer, ainda que ele estava enfrentando prisões, isso não importava. Isso não importava. Sabe? Ainda que eles iriam enfrentar um mar agitado, um mar, sabe? Eles iriam enfrentar naufrágio. Isso não importava. Se eles estivessem dando ouvido à voz do Espírito de Deus. A Bíblia disse que o Espírito Santo falava pela boca do apóstolo Paulo. O problema é que aquele centurião, ele dava crédito o que o piloto e o mestre do navio falava, mas não dava crédito o que Paulo dizia. Porque quando o piloto falava, o piloto e o mestre do navio falavam, estava falando por si mesmo, coisas de homem, coisas que vinham do homem. Paulo estava falando aquilo que estava vindo do Espírito de Deus, a direção. Paulo tinha a direção de Deus para que eles pudessem proceder bem naquela caminhada. Sabe? Só que ele não ouvia o que Paulo tinha para falar, mas ouvia o que o centurião, o centurião ouvia o que o piloto e o mestre do navio falavam. Isso é algo muito interessante, querido. Isso é muito interessante. Sabe, Deus nunca deixou de falar com as pessoas. Não importa qual seja a tempestade pode estar por mais terrível que seja. Se as pessoas pararem e observar, elas vão ver que Deus está falando. Deus é aquele que fala ainda que seja em meio à tempestade, em meio aos naufrágios da vida. Sabe, durante a nossa caminhada, ou durante a nossa viagem, ou caminhada na fé, nós vamos enfrentar muitas adversidades. Nós vamos enfrentar muitas oposições do inferno. Porém, querido, se nós estivermos dando ouvido, ou seja, dando crédito à palavra de Deus, dando crédito que o Espírito de Deus fala conosco, nós vamos prevalecer contra as ciladas, contra Satanás e as suas ciladas. Contra o diabo e as suas ciladas. Olha, eu não sei qual é a tua situação que você está enfrentando agora. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Não faça nada de você mesmo. Não toma decisões de você mesmo. Procura agir naquilo que o Espírito de Deus está falando com você. Está te orientando. Ouça a voz do Espírito. Todos aqueles que ouviram a voz do Espírito Santo foram bem-sucedidos na vida deles. Eu não sei. Ouça a voz do Espírito de Deus. Quem sabe o Espírito Santo está aí lutando para manter seu relacionamento de pé. O Espírito Santo está aí lutando para fazer você manter em saúde. O Espírito Santo está lutando para fazer você para manter com você o seu emprego. O Espírito Santo está lutando aí para poder fazer com que permaneça com você teu casamento, teu lar, permaneça de pé. Mas cabe você dar crédito o que o Espírito de Deus fala. Dê crédito o que o Espírito de Deus fala. O Espírito Santo conhece. Você vê olhando em João, a Bíblia diz que ele é o Espírito da verdade e ele vos guiará em toda a verdade. Dê ouvido à voz do Espírito Santo. Não importa as falatórias dos lados. Não importa o que tem chegado a tua ouvido à direita, o teu ouvido à esquerda. O diabo sempre trabalhou para confundir o povo de Deus. Sempre trabalhou para querer confundir o povo de Deus. Mas aqueles que ouviram a voz do Senhor não foram confundidos. A Bíblia diz que aqueles que confiaram no Senhor, eles não foram confundidos. Confie no Senhor, querido. Você não será confundido. Não importa o que falam da direita, falam da esquerda. Não dê ouvido à voz dos demônios. Dê ouvido à voz do Espírito de Deus. Em nome de Jesus. E você será bem-sucedido. Você ficará em paz. Toda tempestade passa. Toda perseguição, uma hora ela cessa. Todo levante. Todo levante passa. Toda tempestade passa. Toda luta chega a um fim. Toda luta chega a um fim. Confia no Senhor. Não toma decisões precipitadas. Não toma decisões precipitadas.